programa de hoje com um caso que mais parece um filme de terror. Uma denúncia anônima levou a polícia até o bairro Canindezinho. É que populares encontraram uma caixa na rua e, ao abri-la, se depararam com um corpo esquartejado. O mais cruel disso tudo, meu caro telespectador, é a informação que a gente traz agora. Presta atenção! Uma mulher de 21 anos e um menor de 16 seriam os autores desse crime. Você tem ideia da gravidade do que eu estou falando aqui? Por que esse garoto de 16 anos e essa mulher de 21 praticaram esse crime? O que aconteceu? Eu sempre gosto de falar isso aqui, quando a gente acha que já viu de tudo, acontece alguma coisa para dar aquela sacudida na gente e dizer, epa, tem mais coisa ruim vindo por aí. É o fim dos tempos, minha gente. A notícia que a gente vai trazer agora é o fim dos tempos. O repórter Paulo Edson está ao vivo e vai contar milimetricamente como tudo aconteceu. Qual a razão de um garoto de 16 anos e uma jovem linda de 21 anos sujar as mãos de sangue? Paulo Edson, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Ceará. O que aconteceu, o que motivou, que história mais macabra é essa? Boa noite, Isis. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Olha, Isis, essa é uma daquelas notícias que a gente pode até intitular Vem Logo o Meteoro, viu? Porque é um negócio fortíssimo e que espanta todo mundo pelo desenrolar do caso. Além de já ser algo macabro, filho matando o pai, o desenrolar dessa história parece ser ainda mais cabeludo. Por quê? Tudo começou... vou começar até pela reportagem que a gente exibiu hoje pela manhã do Vander Gomes, que no primeiro momento, lá no São Cristóvão, registrou o encontro de caixas, né, com restos mortais. A polícia investigou e conseguiu, através de câmeras de segurança, identificar um carro que havia deixado esses restos mortais nesse ponto. Ao identificar o veículo, chegaram ao proprietário. Indo até a casa do proprietário, aí sim veio todo o desenrolar da história. Um garoto de 16 anos, filho da vítima, teria, após uma discussão com o pai, efetuado um disparo contra o pai dele, exatamente na testa, na cabeça. Isso tudo dentro da residência deles, no bairro Bom Jardim. Tudo isso ocorreu, Isis, no último dia 23. Depois de ter matado o pai, ele teve a ideia de esquartejar o pai, colocar em um freezer e só então desovar no dia 26. Após descobrirem o corpo já no dia 27, ou seja, ontem, o menor relatou o que havia acontecido. Segundo ele, ele teve a participação da namorada do pai dele, uma garota de 21 anos, uma moça muito bonita, e aí veio a desconfiança da polícia. Por quê? Que essa moça, namorada da vítima, um homem de 38 anos de idade, identificado como Rafael Ferreira Barbosa, ela teria participado desse crime tão hediondo. Ao perguntar para a moça, ela deu a seguinte versão, que ela escutou a discussão entre pai e filho, ouviu um disparo, né? Essa arma pertenceria à vítima, ao Rafael, que é agiota ou era agiota, e por isso andava com essa arma para se proteger de desafetos. Ao ver que o homem estava lá já sem vida, ela teria sido rendida por esse garoto de 16 anos e mantido amarrada no apartamento onde eles estavam do dia 23 até o dia 26, quando o menino de 16 anos decidiu desovar o corpo. Só que essa versão não cola muito. Por quê? Porque como é que o garoto que queria que ela não falasse nada a manteve viva durante todo esse tempo? Então, a partir daí, a polícia desconfia de que, na verdade, esse crime tenha sido motivado por conta de um triângulo amoroso. Ou seja, o garoto de 16 anos teria um relacionamento com a madrasta, essa outra mulher de 21 anos de idade,
e com isso o pai teria descoberto, havido uma discussão e aí houve a tragédia, complementando com essa cena aí horrível, horripilante de esquartejamento. Um detalhe, Isis, hoje pela tarde eu estive lá na DCA, onde o menor de 16 anos está internado, né, que a gente não pode dizer preso, né, vamos usar o termo apreendido, né, ele está apreendido, mas o termo lá utilizado é internado. Nos foi revelado que no primeiro momento, assim que ele chegou lá na DCA, ele teria sim falado que tinha um relacionamento com essa mulher de 21 anos, a madrasta dele. Essa teria sido a motivação do crime, pelo menos é o que nos foi relatado. E aproveitando isso, já seguindo aqui a linha de raciocínio, quando eu estive lá na DCA, aconteceu agora à tarde, por volta das 5 horas, a oitiva do menor, junto à juíza da 5ª Vara da Infância e da Adolescência, que explicou com relação ao crime. A gente, lógico, não teve acesso às informações, mas a gente sabe que a Justiça, a partir de agora, depois de ouvir o garoto, segundo o artigo 108 do ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem 45 dias para que todo o processo seja julgado e aí sim dar a decisão final sobre o que será feito com esse garoto de 16 anos. Mas com relação à oitiva, Isis, a mãe do garoto esteve lá no local, ela não quis falar com a nossa equipe, lógico, e ela estava bastante abalada, sendo necessário a ajuda de pessoas que estavam lá no local para socorrê-la, já que ela chegou até mesmo a desmaiar devido às fortes emoções de uma situação dessa tão escabrosa, se é que a gente pode chamar assim. Agora, Paulo, você falando na minha mente, eu tentando encaixar esse quebra-cabeça, porque o menino de 16 anos, supostamente apaixonado por uma mulher experiente, apesar da pouca idade, de 21 anos, que se relacionava com o pai dele, como é que se tornou, como é que começou toda essa situação, como é que era o convívio, a relação de pai e filho. Um menino ter a coragem de, aos 16 anos, talvez por amor, apaixonado, cego de paixão, tirar a vida do próprio pai. E aí, a pergunta, ele ficou apreendido, a moça de 21 anos vai ficar presa porque já livraram flagrante. Não, a informação que a gente tem, Isis, é que ela sim está detida, tá? De forma preventiva, até que todas as informações sejam apuradas. Com relação à convivência dele com o pai, ou seja, do garoto de 16 anos com o pai, a gente não conseguiu muitas informações. A gente só sabe, lógico, que ele é filho de um outro relacionamento, a mãe dele estava lá, e por conta dessa separação do pai biológico dele com a mãe dele biológica, né, ele tinha 2 lares. Então, não sei como era essa relação de pai para filho, se era tão cordial assim, ou se as coisas saíram do eixo após o envolvimento dele com essa madrasta de 21 anos, que a gente tem até imagens, ela bloqueou hoje à tarde o Twitter dela, aliás, o Instagram dela, né? É uma moça bastante bonita, que até ela se autoproclama como digital influencer, né? Então, é uma moça que chama atenção, jovem, uma morena, bastante bonita, que facilmente deve ter seduzido aí esse garoto de 16 anos. Lógico, isso não tira também a culpa dele nesse crime. Verdade, Paulo. As imagens, eu tenho certeza que você teve acesso a elas, assim como nós tivemos também. As imagens são muito fortes. A gente fica pensando como essa situação aconteceu. Foi dentro do apartamento que vai ser periciado, que vai ajudar muito nesse trabalho investigativo. Quer dizer, muita água ainda vai rolar, né, Paulo, referente a essa ocorrência. Inclusive, a gente tem a entrevista aí do delegado responsável pelo caso. Vamos ouvir. A Polícia Civil, através aqui do Departamento de Homicídios, teve ciência de um achado de cadáver no anel viário na cidade de Maracanaú. Durante a investigação, os policiais conseguiram identificar a placa do possível veículo utilizado na desova desse corpo. Chegando lá no imóvel localizado no bairro Bom Jardim, os policiais não conseguiram localizar o proprietário, mas conseguiram localizar seu filho, um adolescente de 16 anos de idade. Em conversa com o adolescente, esse demonstrou muito nervosismo, algo que já chamou a atenção dos policiais. E durante a conversa ele não sabia
detalhar onde seu pai se encontrava, qual era o telefone de contato do seu pai. Isso tudo aumentou a desconfiança dos investigadores. Durante a conversa, o adolescente acabou confessando que numa discussão realizada no dia 23/9, acabou efetuando um disparo no pai, ceifando a sua vida. De acordo com a Sara, no momento do disparo, ela estava no interior do quarto, ela saiu do quarto e o adolescente acabou apontando a arma para ela, determinando que ela voltasse para o quarto e colocou até uma corda nos punhos dela. Nesse momento, enquanto ela ficava no quarto, o adolescente resolveu cortar os membros inferiores e superiores do pai. Ele utilizou para isso uma faca e um martelo, visto que ele cortou na parte do osso também. E depois que ele cortou esses membros, ele resolveu colocar num pano e colocou na geladeira. Com o passar do tempo, começou a gerar um odor muito forte no prédio. O tronco ficou exposto na sala. Então ele resolveu pegar os membros superiores, colocar numa caixa, pegou o carro do pai e abandonou essas partes no bairro Canidezinho. E a companheira, junto com o adolescente, temendo que fossem presos, decidiram em comum acordo desovar o corpo no anel viário. Então, a companheira da vítima, junto com o filho, tomaram a decisão de pegar o corpo na madrugada do dia 26, domingo, colocar no interior do carro e abandonar o tronco e a cabeça no anel viário. As investigações continuam para saber se houve envolvimento de outras pessoas no crime, a motivação. Os telefones foram apreendidos, encaminhados para a perícia, para a gente conseguir elucidar de forma clara esse crime. Thaíses, as informações do delegado Dr. Rodrigo Jataí, da DHPP, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, dando detalhes, né, de como toda a ação ocorreu. E imaginando cena por cena, a gente vê o quanto foi macabro, né? Não só a ação do filho, mas também a frieza por parte dela, que, reforço, ela alega que não teve participação nesse crime, que chegou a ser amordaçada e amarrada pelo filho da vítima, né, o Rafael, de 38 anos, e que ela disse que não correu logo para a polícia para contar o que ocorreu, porque ela achou que a polícia não iria acreditar nela. Eu acho que é muito mais difícil acreditar nessa outra versão que ela diz, viu, Isis? Com certeza, meu amigo, você ficar pelo menos 2, 3 dias com o tronco do seu pai dentro de casa, com os membros dentro da geladeira, meu Deus, nem num filme que eu assisti, que foram 6, 7 episódios, você sabe qual é, né? E que tem coisas tão absurdas quanto. Paulo, muito obrigada.